A quarta sessão ordinária do terceiro ano legislativo da 18ª legislatura. Submeto à discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificações, a declaro aprovada. Convido o vereador José Osório de Ávila para que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Salmo 78, versículo 1 em diante. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvido às palavras da minha boca. Obrigada, vereador José Osório. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Reunião ordinária do dia 12 de fevereiro de 2015. Mensagens recebidas do Executivo. Número 6, encaminha projeto de lei número 6/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder contribuição mediante a celebração de convênio à APEV e da outras providências. Número 7, encaminha projeto de lei número 7/2015, que acresce dispositivos ao anexo de metas e prioridades das despesas por programas da lei número 6890/2014 e alterações que dispõem sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2015. Ofícios recebidos do vereador Eugênio Jurasek, ofício 1/2015, comunica que a Comissão de Transportes, Obras, Agricultura, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Serviços Públicos ficou assim constituída: Eugênio José Jurasek, presidente; Ademar Braz Winter, vice-presidente; e Josimar dos Santos de Lima, membro. Do vereador Pedro Anacleto Garcia, ofício 1/2015, comunica que a Comissão de Finanças e Orçamento ficou assim constituída: Pedro Anacleto Garcia, presidente; Ademar Braz Winter, vice-presidente; e Jair Pedro, membro. De Nestor Pautz e Wilson Zarpelo, ofício 116/2015, informam a celebração de contrato celebrado entre o município e a Caixa, programa Provias, o qual tem por finalidade a aquisição de máquinas para manutenção de vias e rodovias no valor de R$ 2.601.300. Decreto recebido do Executivo, número 102/98/2015, declara ponto facultativo o primeiro expediente do dia 18 de fevereiro de 2015. Ofício enviado, número 4/2015, para Dieter Jansen, encaminha indicações. Matéria do Legislativo, indicações do vereador Arlindo Rincos, número 30/2015, instalar a área de lazer nas proximidades da Escola Erich Gritzmacher, localizada na Rua Augusto Demarque, bairro Três Rios do Sul. Número 31/2015, implantar horta comunitária na Rua Oscar Carlos Otto Nagel, bairro Chico de Paulo. Do vereador Jair Pedro, número 26/2015, providenciar o patrulhamento e a macadamização da Rua Rodolfo Klitsky, no bairro Água Verde. Do vereador Jefferson Luiz de Oliveira, número 27/2015, evidenciar estudos para alterar o limite de velocidade de 60 km por hora para 40 km por hora da lombada eletrônica na Rua Joaquim Francisco de Paula, 1589, Chico de Paulo. Número 28/2015, evidenciar estudos para a manutenção da iluminação pública na rua conhecida como Tifamacuco Pequeno, Rio da Luz, nas proximidades do Salão Centenário. Do vereador Josimar dos Santos de Lima, número 29/2015, providenciar a implantação de uma faixa de pedestres elevada na Rua Arthur Henke, em frente ao Centro Municipal de Educação Infantil, Alexander Henke, bairro Amizade. Do vereador Pedro Anacleto Garcia, número 32/2015, providenciar a implantação de um novo abrigo para passageiros de ônibus na Rua José Martins, em frente à entrada da Rua Jorge Frederico Engelmann, bairro Três Rios do Norte. Estes são os assuntos do expediente desta noite, senhora presidente.
Obrigada, senhor secretário. Agradeço aos munícipes que aqui prestigiam nossos trabalhos, bem como aqueles que nos assistem pela TV e internet. Agradeço igualmente a presença do excelentíssimo senhor Rafael Mas dos Anjos, juiz de direito, e também do presidente da OAB, senhor Romeu Piazeira, que na sequência estarão conosco explanando sobre seus trabalhos. Obrigada pela presença. Está aberta a ordem do dia. Vereador João Alessio Fiamoncini. Boa noite, senhor presidente, vereadores, imprensa, comunidade que nos acompanha, que nos assiste também pela TV Câmara. Senhor presidente, eu queria colocar o parecer contrário do projeto de lei 174/2014 para ser apreciado na noite de hoje. Defiro o seu pedido, nobre vereador. Obrigado. Vereador Pedro Anacleto Garcia. Senhora presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste, só para comunicar aos senhores vereadores que na noite de ontem, quarta-feira, teve a posse da Associação de Moradores do Santo Antônio, lá no bairro Três Rios do Norte, Santo Antônio, e para colocar aos senhores vereadores a importância da participação da comunidade numa eleição de vereadores, numa eleição de associação de moradores. Nós temos associações que nós participamos em alguns bairros, que às vezes vem 20 pessoas, 30 pessoas votarem. E lá no Santo Antônio houve 905 votantes. Aí tinha a chapa 1 e chapa 2. A chapa 1 teve 440 votos e a chapa 2 456. Então, só 16 votos em prol da chapa 2. Para os senhores verem assim, a importância e a participação da comunidade. Aí foi eleito lá na chapa 2 o seu Valdemar Prestes, que ele já foi presidente da Associação de Moradores em algumas oportunidades, mas eu só queria destacar aqui nesta tribuna a importância e a mobilização que existe no bairro Santo Antônio quando se trata de associações de moradores. O vereador João Fiamoncini também sempre tem participado lá da associação e sempre tem também feito um grande trabalho através da associação, e por esses movimentos a gente vê a importância que os moradores do bairro Santo Antônio eles dão quando tem alguma mobilização, quando são chamados para uma eleição de associação de moradores. 905 pessoas numa eleição de associação não é qualquer bairro que tem sido feito. Nós já tivemos a eleição com 1.000 e poucos votantes, com 800 e pouco, e nessa de agora 905 votantes. Então, parabenizar também essa nova associação de moradores. Obrigado. Continua aberta a ordem do dia. Vereador Josimar dos Santos Lima. Senhora presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, imprensa. Presidente, eu só gostaria de pedir vista do parecer contrário da comissão número 174. Eu defiro o seu pedido, nobre vereador. Obrigado, presidente. Continua aberta a ordem do dia. Vereador Jefferson de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham, quero agradecer ao vereador Josimar de Lima, até porque temos marcado uma audiência pública referente ao projeto do comércio no dia 25. Eu acho muito importante que esse projeto não se discuta somente com essas poucas pessoas que estão aqui na Câmara, mas e sim que venha a comunidade, e no seu total, bastante gente, para que a gente possa realmente selecionar, discutir, trazer mais autoridades aqui presentes e realmente ver o que é melhor para Jaraguá do Sul e que todos os vereadores possam analisar melhor esse projeto e ver que a não aprovação de um projeto como esse em Jaraguá do Sul significa a única das grandes cidades da região que não tem essa liberdade de trabalho. Eu acho que a importância desse projeto é a chance que nós temos de dar a quem quer trabalhar,
a quem quer ganhar o seu dinheiro honestamente e realmente fazer com que Jaraguá do Sul se desenvolva assim como ele está se desenvolvendo no decorrer desses anos e sempre para melhor. Temos grandes empresas, né, vindo para Jaraguá do Sul e não podemos proibir ninguém de trabalhar. Obrigado, vereador. Continua aberta a ordem do dia. Informo que as matérias constantes da ordem do dia receberam pareceres favoráveis das comissões. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Temos em discussão e votação as seguintes matérias. Temos em votação única o projeto de lei número 2 de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ementa. Projeto de lei número 2 de 2015, autor executivo, autoriza a abertura e reforço de crédito especial no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal número 6.977 de 2014, e alterações posteriores e dá outras providências. Está em discussão o projeto. Não havendo discussão, em votação. Votação encerrada. Dou por aprovado o projeto de lei número 2 de 2015 por 10 votos favoráveis. Temos em votação única o projeto de lei número 3 de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ementa. Projeto de lei número 3 de 2015, votação única, autor executivo, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal número 6.977 de 2014, e alterações posteriores e dá outras providências. Está em discussão o projeto. Não havendo discussão, em votação. Dou por aprovado o projeto número 13 de 2015 por 10 votos favoráveis. Temos em votação única o projeto de lei número 5 de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ementa. Projeto de lei número 5 de 2015, votação única, autor executivo, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal número 6.977 de 2014, e alterações posteriores e dá outras providências. Está em discussão o projeto. Vereador Pedro Anacleto Garcia. Senhora presidente, senhores vereadores, só para colocar para a comunidade que nos assiste, os dois projetos anteriores, ele já foi muito discutido com todos os vereadores. O projeto número 2 era 700 mil, que é para pagamento de contribuição do PIS e PASEP, da Prefeitura. O projeto 3 era 167 mil, que é para aquisição de uniformes. E agora o projeto 5, que está em discussão, também já muito discutido já com os vereadores. Esse projeto, 345.500 é para atender despesas com a construção de novos abrigos de passageiros de ônibus. Tínhamos uma empresa anterior, ela não cumpriu com o cronograma previsto, ela só fez 34 abrigos em 5 meses, onde deveria ter feito 138 abrigos. Quando findou o contrato, dia 26 de novembro de 2014, ele só tinha entregue 17 abrigos. E aí, com muita luta, com muita insistência, entregaram mais 17. Totalizou 34, onde deveria ser 138. Por isso, agora está se pedindo esse valor de 345.500 para fazer, agora, pelo menos 150 novos abrigos de ônibus.
E também no mesmo projeto tem um valor de 239.657 que tem o objetivo da implantação de espaço para convivência, atividades de esporte e lazer, praça de convivência social, são aquelas praças em bairros, academia ao ar livre, para uma maior qualidade de vida da comunidade. Por isso também eu peço o voto favorável dos senhores vereadores. Vereador, Pois não? vereador Pedro Garcia. Eu não iria comentar o projeto anterior que fala dos uniformes, mas já que o senhor tocou, então me permita que eu faça um breve comentário. 167 mil para os uniformes. Mas o vereador até podia passar depois, só não sei que o presidente autoriza, que agora nós estamos... Não, é que o senhor comentou sobre esse projeto. Passei por informação, mas ele não está... Ótimo, mas se me permite, eu queria fazer uma parte. Pode fazer. Então. As aulas já iniciaram, vereador. As aulas já iniciaram. Muito provavelmente esse processo licitatório ainda não ocorreu, porque não tinha dotação orçamentária para isso. Até chegar esses uniformes nas mãos das crianças e dos pais, isso vai chegar em abril. Até lá, os pais já tiveram que comprar o uniforme, porque as crianças não podem ir para a escola sem uniforme. Então, que a Secretaria de Educação providencie isso já nas primeiras sessões legislativas do ano, e quem sabe até, dependendo do momento da presidência, que possa convocar a extraordinária, para que, quando as crianças começarem o seu ano letivo, elas pudessem ter já na primeira semana o seu uniforme escolar. Porque o objetivo aqui não vai ser atingido. Vai ser entregue isso provavelmente em abril, e até lá os pais já tiveram que comprar o seu uniforme para as crianças. Obrigado, vereador. É muito válido a sua sugestão, vereador. Inclusive, eu vou trazer informações, por que não antes e só agora, numa próxima sessão eu trago para o senhor. Vereador Jefferson. Obrigado, vereador Pedro. Esses pontos de ônibus que foram feitos no ano passado, a gente, no passar nos bairros, a gente viu que foram construídos muitos pontos de ônibus de madeira com eternite. Esses são os pontos de ônibus que foram construídos pela empresa, ou que tipo de ponto de ônibus está sendo construído por essa empresa? Olha, ou vai ser construído em Jaraguá do Sul? Sim, eu posso trazer para a próxima sessão os construídos, porque alguns de madeira e até de eternite, alguns foram colocados pela própria Secretaria de Trânsito. Eu vou verificar se a licitação agora é aqueles abrigos totalmente reforçados ou se eles são construídos de madeira. Posso trazer na próxima sessão, porque eu não vi o tipo de abrigo que será feito. De preferência, fotos do que foi feito pela administração e do que foi feito pela empresa, para a gente poder analisar melhor. Sim. Até porque o valor é bem significante. E é importante que, como eu sempre digo na tribuna, que os senhores vereadores tenham claridade em todos esses assuntos. Vou trazer sim, vereador. Obrigado e peço o voto favorável. Continua em discussão o projeto. Em votação. Dou por aprovado o projeto número 5, por 10 votos favoráveis. Temos em discussão e votação o requerimento número 4 de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Requerimento número 4, 2015, homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Proponente, vereador Pedro Anacleto Garcia. Está em discussão o projeto. Vereador Pedro Anacleto Garcia. Senhora presidente, senhores vereadores, é só para comunicar aos senhores vereadores que nós já fizemos ano passado também uma sessão em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A Câmara de Vereadores não podia deixar passar em branco esse ano também. O Dia da Mulher se tornou oficial em 1910, durante a conferência na Dinamarca, e não se firmou apenas como uma data de presentes e propaganda em todo o mundo, mas como uma proposta de debate e de reflexão sobre o papel da mulher na sociedade, seus avanços e as suas formas de desvalorização que ainda insistem em persistir. Então, é uma data importante a ser comemorada agora no início de março, por isso peço a aprovação dos senhores vereadores também para essa sessão em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Obrigado. Continua em discussão o requerimento. Em votação.
Dou por aprovado o requerimento número 4 por 10 votos favoráveis. Temos em discussão e votação conjunta as seguintes indicações. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Indicação número 16, 2015, referente Farmácia do Sul, vereador Josimar dos Santos de Lima. Indicação número 17, 2015, referente Iluminação Pública, vereador Eugênio José Jurasek. Indicação número 18, 2015, referente Ciclovia, vereador Jefferson Luiz de Oliveira. Indicação número 19, 2015, sinalização de trânsito, vereadora Natália Lúcia Petri. Indicação número 20, 2015, placas indicativas, vereador Jair Luiz Pedre. Indicação número 21, 2015, recuperação de calçada, vereador Jair Luiz Pedre. Indicação número 22, 2015, referente calçadão, vereador Jair Luiz Pedre. Indicação número 23, 2015, faixa de pedestres elevada, vereador Jair Luiz Pedre. Indicação número 24, 2015, serviços de limpeza e roçagem, vereadora Natália Lúcia Petri. Indicação número 25, 2015, patrulhamento e macadamização, vereador Pedro Anacleto Garcia. Está em discussão as indicações. Não havendo quem queira discuti-las. Opa, vereador Josimar, desculpe. Senhora Presidente, senhores vereadores, eu quero fazer um breve comentário dessa indicação. Eu creio que talvez em algum outro momento deva ter sido feita essa mesma indicação, mas eu quero aqui, se houve, reforçar a indicação do funcionamento da farmácia básica 24 horas. Por que, senhores e senhoras aqui presentes, essa indicação? A gente nota que as pessoas que são atendidas após as 17h30 só vai ter condições de pegar o medicamento no outro dia a partir das 8h da manhã. E o que agrava mais ainda é quando as pessoas têm um atendimento no pronto-socorro na sexta-feira, após as 17h30. Tem que se esperar até segunda-feira para pegar o medicamento. E quem já procura esse atendimento é porque não tem condições de comprar. E se não tem condições de comprar, vai ter que esperar até segunda-feira. O paciente pode estar com uma dor forte, uma criança, muitas vezes, e tem que esperar até na segunda-feira. Então, que nós possamos encaminhar essa indicação para o prefeito Dieter e que ele possa atender a comunidade. E funciona. Estive final do ano numa cidade pequena aí do Paraná e eu procurei lá o atendimento e as pessoas falaram que atende 24 horas. E realmente atende. Perguntei para várias pessoas lá, atende 24 horas. Um gasto a mais, mas necessário. Estamos falando de saúde, estamos falando de qualidade de vida das pessoas. Somente aquele que tem um problema de saúde, uma dor forte, sabe da necessidade de ele ter o remédio o mais rápido possível para assim poder resolver ali, diminuir a sua dor, às vezes a sua dificuldade. Então eu peço o voto favorável dos vereadores e que não só votem, vereador Pedro, mas que possa chegar ao conhecimento do prefeito e que ele olhe com atenção para essa indicação e que possa andar isso para que a nossa comunidade venha a ganhar. Estive na última quinta-feira passada no pronto-socorro também. Estava com uma dor forte ali, fui
procurei o atendimento também. Foram 4 horas esperando o atendimento. E a gente viu toda a dificuldade que tem hoje os hospitais de Jaraguá do Sul. Quem sabe estão fazendo o possível que podem, mas que não chega ainda a ser aquilo que a população precisa. Discutimos isso muito ano passado, vamos discutir esse ano também, porque afinal de contas nós repassamos para o Hospital Jaraguá e São José mais de 14 milhões. E nós queremos o mínimo que a população possa ser bem atendida lá. Funcionários com pouca vontade de trabalhar. Tinha uma senhora lá, uma enfermeira, que ela não atendia os pacientes, porque ela se preocupava em ficar dando o tempo todo, desculpa a expressão, mijada nas pessoas que estavam ali, sendo atendido, que estava ali esperando as pessoas, lotado ali, talvez isso é a demora, mas uma mulher mal-humorada, de mal com a vida, digo de passagem, o tempo todo chamando a atenção das pessoas, em vez de se preocupar, pessoas ali chorando de dor, 3 horas esperando para ser atendido. Eu fui atendido em 4 horas. Cheguei ali naquele local ali, 4 horas depois, faltava um pouquinho para dar 4 horas. Para ser atendido. E até o meu caso não era assim tão grave, senti uma dor sim, mas pessoas ali chorando de dor. E é uma dificuldade muito grande. Mas são coisas que a saúde do nosso país hoje tem passado. Obrigado e peço voto favorável dos senhores. Continue discussão as indicações. Não havendo mais discussão em votação. Dou por aprovadas as indicações por 10 votos favoráveis. Convido para fazer parte da mesa diretora o excelentíssimo senhor Rafael Mas dos Anjos, juiz de direito da Vara do Juizado Especial Civil e Criminal da Comarca de Jaraguá do Sul e diretor do Fórum, bem como o senhor Romeu Piazeira Júnior, presidente da OAB Jaraguá do Sul, os quais irão explanar sobre assuntos afetos ao Poder Judiciário local. Obrigada pela presença. Doutor Rafael, sinta-se à vontade para fazer uso da palavra daqui mesmo ou da tribuna, como preferir. Boa noite a todos. Boa noite, nossa presidente, doutora Natália Petri. Em seu nome, saúdo a todos os que aqui se encontram. É uma honra estar aqui nessa Casa do Povo, uma casa que eu respeito muito. Melhor assim? Opa, esse vozeirão aqui de Manezinho da Ilha. Então, registro assim a minha alegria de estar com os senhores aqui, agradeço o convite formulado pelo vereador Jair, e realmente registro essa oportunidade de poder falar um pouquinho do trabalho do Poder Judiciário no ano de 2014, esse último ano, falando também um pouquinho das nossas mazelas, das nossas dificuldades, de algumas conquistas, né? E antes de mencionar qualquer tipo de situação, eu gostaria de, mais uma vez, agora aqui nesta casa, agradecer a homenagem que nos foi ofertada no ano passado, né? Através de iniciativa do vereador Pedro. Passamos pelos 80 anos da comarca de Jaraguá do Sul e certamente essa data foi tão bem lembrada muito pela iniciativa da Câmara em nos oferecer aquela homenagem. Então, até mesmo em agradecimento por aquela sessão especial, eu venho aqui hoje para trazer
essas palavras e essa prestação de contas que reflete o nosso trabalho nesses últimos tempos. Melhor assim, um só? Não sei. Os dois? Melhor assim? Claro. Posso falar? Está com um pouquinho de microfonia. Então vamos lá. Então, como eu disse, o ano de 2014 foi um ano bastante especial para nós, justamente porque completamos 80 anos de atividades do Poder Judiciário em Jaraguá do Sul. É uma data marcante, na medida em que o Poder Judiciário foi testemunha do crescimento dessa cidade, essa testemunha ocular da pujança que Jaraguá do Sul tomou, né? E são muitas conquistas durante os anos, esses anos todos, e certamente o cidadão jaraguaense, e também de Corupá, ele confia no Poder Judiciário, né? Prova de que ele confia no Poder Judiciário é esse registro que eu vou trazer em números, né? O número de ações que nós temos em trâmite na comarca de Jaraguá do Sul. Atualmente, no fórum tramitam cerca de 53 mil ações, né? Sendo que somente em 2014 foram ajuizadas 22.626 ações. Como todos sabem, nós temos 6 varas, contamos com 6 juízes e um 7º juiz que faz a função de juiz substituto. Então, são 7 juízes para atender essa demanda. Também temos o nosso valoroso corpo de servidores que nos auxiliam, né? Mas é um volume considerável que, inclusive, fez com que Jaraguá do Sul fosse alçada a uma comarca de última entrância, o que nós do Poder Judiciário chamamos de entrância especial. Essa é uma das conquistas que eu compartilho com os senhores, com o auxílio da OAB, né, com a grande ajuda do Dr. Romeu, que se faz aqui presente também, prestigiando esse momento, e que demonstra a complexidade do nosso trabalho, né, e as dificuldades que nós temos pelas limitações humanas, estruturais e físicas, né. Desse universo de ações, em 2014 nós proferimos, os juízes da comarca, quase em torno de 14 mil sentenças, né? Então, cerca de 14 mil processos que no primeiro grau foram encerrados. Também foram proferidas cerca de 18 mil decisões e em torno de 37 mil despachos. Em termos de movimentação no nosso sistema, né, que de certa forma representa o que cada servidor faz na comarca, a gente teve cerca de 1 milhão de movimentações no sistema em um ano, que é um número bastante expressivo. E em meio a este trabalho, e com esse objetivo de melhor servir a comunidade, nós temos buscado melhorias, reconhecendo essas dificuldades pelo volume exacerbado, mas sabendo que temos condições de melhorar. Então, a título de melhorias estruturais, eu gostaria de compartilhar para os senhores algumas conquistas. Nós finalizamos a reforma do fórum. Essa reforma ela abrangeu pintura, cercamento, revitalização do jardim. Houve ampliação e melhorias nos setores de atendimento de cada vara. Tivemos corredores climatizados, uma central de atendimento climatizada, a instalação de uma plataforma elevatória e outros itens para facilitar a acessibilidade. Melhorias no salão do júri, para os senhores terem uma ideia, o nosso salão de júri hoje pode ser chamado inclusive de auditório. Somente em termos de equipamentos de áudio e vídeo foram investidos pelo Tribunal de Justiça algo em torno de R$120 mil, que também nos dá uma qualidade melhor para o atendimento. Tivemos a instalação do monitoramento eletrônico, né? Temos câmeras agora no tribunal também nos setores de acesso do público. Estamos em vias de trocar o veículo do fórum. Então, todas essas melhorias em termos de estrutura, elas, além de nos auxiliar no melhor serviço, elas certamente se refletem para a comunidade como um serviço de maior eficiência e, como eu já disse, de qualidade. Outras iniciativas
do corpo de juízes e servidores, né? Também procuramos ampliar os serviços da comarca. Como eu falei ali no início da fala, nós tivemos a elevação da comarca para a instância especial, o que nos coloca no mesmo nível de uma comarca como Florianópolis, como Joinville, como Blumenau, né? E nos permite ampliar e buscar mais força de trabalho e também mais estrutura. Estamos em vias de instalar a segunda vara criminal, que também é um pleito antigo. Jaraguá do Sul, diferentemente, por exemplo, de Araranguá, de Balneário Camboriú e outras comarcas, Palhoça, né, ela conta apenas com uma vara criminal. Essas outras comarcas já contavam com 2 varas criminais. E após uma grande mobilização da comunidade, novamente ressalto o trabalho da OAB e de outras entidades, Ministério Público, entidades empresariais, a própria Câmara, a Prefeitura, nós temos agora, e anuncio em primeira mão, uma data para a instalação da nova vara. Estamos trabalhando com o dia 10 de abril próximo para formalizar e instalar e começar as atividades dessa segunda vara criminal. E a vara criminal, ela é uma vara especial para cada comarca, porque quando ampliamos o serviço de vara criminal, automaticamente criamos a necessidade para outras instituições também ampliar seu serviço. Certamente o Ministério Público já está em vias de instalar novas promotorias. A própria Defensoria Pública já nos procurou com o interesse de trazer pelo menos mais um defensor público. Já nos informaram que vão formular um pedido de mais 2 defensores, né? Hoje são 2, poderia passar para 4, promotores são 7. A ideia é também pelo menos mais 2 promotorias. Delegados de polícia com a vara criminal, a tendência é que sejam também chamados, e em decorrência disso, novos servidores da Polícia Civil, novos policiais militares, né? Isso tudo acaba vindo junto com a vara. Então, para a comunidade, né, além da importância natural, acabar com a sensação de impunidade de uma pronta resposta do Poder Judiciário, nós teremos aí uma série de instituições que podem também crescer juntamente com essa vinda. Jaraguá do Sul também foi pioneira na criação de um centro judiciário de solução de conflitos de cidadania, nós chamamos de Sejusc. Foi o primeiro no estado criado, hoje ele está instalado lá na universidade, né, com a parceria do Centro Universitário Católico. Esse centro judiciário ele atua pré-processualmente e também nos casos onde já a ação ajuizada. É uma forma da gente estimular a cultura da conciliação e da mediação, fazer com que aquele que procura o judiciário não busque apenas uma sentença, que muitas vezes, e aí faço a minha meia-culpa, reconheço, às vezes a sentença que a gente vem a proferir, ela não vai resolver um problema, às vezes ela cria mais problemas, recursos e outros percalços judiciais, e a paz social tão almejada a gente não vem alcançar. E através da conciliação e da mediação a gente tem encontrado bons resultados para a busca realmente da paz social. E além disso, como forma alternativa de solução do conflito, ela acaba diminuindo o número de ações ajuizadas, o que permite que nos concentremos em outras atividades. Também gostaria de citar, no passado foi um ano marcante porque migramos para o processo eletrônico. Esse é um caminho que não tem volta, é um caminho que vai agilizar as atividades. Certamente temos dificuldades iniciais, a migração, a cultura de trabalhar com o processo no papel é uma, passando para o processo na tela do computador é outra, mas isso vai certamente facilitar a vida em termos de busca da justiça. O advogado ele não precisa se direcionar toda hora, se dirigir toda hora ao fórum. Uma consulta da própria parte interessada, ela vai ver em que etapa o processo está, inclusive podendo ter acesso às decisões. A nossa dinâmica de trabalho muda, a rotina muda, porque vamos ter lá a disponibilidade de servidores para atuar em outros setores, né? Não simplesmente encadernando o papel numa pastinha e depois numerando a folha, levando uma hora para lá, outra hora para cá. Esse serviço a gente otimiza, né? E certamente todos ganharão com esse tipo de serviço, até porque os servidores vão passar a se dedicar mais especificamente à atividade fim do Poder Judiciário e não nessas atividades burocráticas.
Também destaco a nossa participação nos eventos da cidade, Justiça Presente, a gente tem um programa, né, jogos de futebol, no próprio UFC, né, que também, de certa forma, auxilia e nos faz mais próximos do cidadão. Outras atividades para a comunidade que eu cito de uma forma rápida, até porque estão vendo ali, excedeu, isso aí é difícil para vocês, né? Doutor Rafael, fique à vontade para concluir as suas manifestações com tranquilidade. Eu peço lá que o nosso assessor elimine... Não, mas eu respeito a organização. Não, tranquilo, fique à vontade, até porque os vereadores que solicitaram vossas presenças já solicitaram que o vosso tempo fosse estendido. Obrigado. Fique bem tranquilo. Obrigado. Obrigado também. Então, nós temos o serviço de mediação familiar, que é uma forma de mediação específica para a família, né? A gente sabe que os conflitos familiares, eles acabam influenciando toda a sociedade, né? E uma simples ação de divórcio muitas vezes se transforma numa ação de guarda, depois uma regulamentação de visita, pensão de alimentos, e um mundo sem fim de discussões que vão também... enchendo os fóruns, né, de processo, e na verdade, se a gente consegue trabalhar com os envolvidos de uma forma específica, com uma qualidade de atenção, a gente pode fazer com que os envolvidos cheguem na solução, evitando essas novas demandas, né, e essas repetições de demandas. Também tivemos, nós firmamos com o PROCON um serviço de atendimento especializado, o PROCON, com seus conciliadores que passaram por treinamento conosco lá no fórum, eles estão atuando junto ao PROCON no intuito de, esses conciliadores, né, estão atuando junto ao PROCON no intuito de, nas questões de relação de consumo, buscarem a solução diretamente lá, e através desse convênio, todo o acordo formulado pelo PROCON, ele já vem ao juizado para uma homologação. Então, se eventualmente a empresa que firma o acordo, ela não cumpre, não há necessidade de ajuizar uma ação para discutir tudo isso de novo. Na pior das hipóteses, a parte só vai executar o processo. Isso também significa celeridade, significa uma resposta mais rápida. Temos constantemente no fórum o curso de adotantes também, para os casais que procuram adoção. A gente sabe que a realidade dos abrigos é algo que nos traz sofrimento, nos traz desagrado, porque a gente gostaria de ver essas crianças que eventualmente não têm condições de ficar com suas famílias de origem num novo lar. São processos difíceis de trabalhar, porque exigem, primeiro, uma análise se a família efetivamente tem condições de estar com a criança ou não, e se não há, essa criança ela é encaminhada para adoção, e a nossa realidade no Brasil é uma realidade um pouco enganosa, porque nós temos em abrigos um número de crianças que é inferior ao número de pessoas que querem adotar, mas esse grande número de pretensos adotantes se concentra naquela realidade de recém-nascido ou criança de no máximo 1 ano. Então a gente tem cerca desses adotantes, em números, isso é visível, cerca de 90% de pessoas querendo adotar crianças até 1 ano, e aqueles casos de crianças que já passaram de uma idade, né, até mesmo adolescentes, ficam nos abrigos e acabam tendo que ser preparados para a profissionalização e aí seguir sua vida, né? Então o curso de adotantes, ele muitas vezes muda esse perfil do adotante. O adotante chega no curso com o objetivo de adotar uma menininha recém-nascida de cor branca, que é o grande carro-chefe, né, dos pedidos, e no final acaba se convencendo de que pode adotar um adolescente, pode ajudar uma criança com uma idade um pouquinho maior, e acabamos dando uma qualidade melhor de atenção às crianças e adolescentes que se encontram nessa situação de dificuldade. Também temos promovido, ano passado, fizemos alguns mutirões, né, mutirão de conciliação, mutirão de execução fiscal, execução penal, tivemos um mutirão de DPVAT, né, tudo com o intuito também de agilizar a tramitação dos processos e efetivamente chegar a um resultado. Palestras educativas foram feitas no nosso Salão do Júri, tivemos o mês de Outubro Rosa e o Novembro Azul, as 2 campanhas, onde tivemos a oportunidade de trazer palestrantes
que trabalharam a questão do câncer, né, e a questão da saúde, tanto para a mulher quanto para o homem. E também poderia citar ainda algumas atividades dos nossos parceiros, né, parceiros de dia a dia de justiça, que acho que é um momento interessante, né? A construção do prédio do Ministério Público e inauguração foi no ano passado. A instalação da Defensoria Pública também se deu em grande parte no ano passado, chegou no final de 2013, mas a atividade desenvolvida foi ano passado, iniciou-se com um defensor, já temos 2 hoje. A instalação da DIC também foi em 2013, né, da Delegacia de Investigação Criminal, também incorporando ainda mais a atividade da Polícia Civil. Vivemos aqui a expectativa, talvez, e assim desejamos, da criação de um comando regional da Polícia Militar, né, prestigiando Jaraguá do Sul e a região de uma forma mais específica, né, queira ou não, estamos submetidos aos interesses de uma região maior, e se criar um comando específico para cá, talvez consigamos uma força maior de policiais para nos auxiliar no dia a dia. E também gostaria de citar a ampliação do presídio, que se encontra a pleno vapor, né? Hoje nós temos algumas empresas que já contribuem com vagas para segregados poderem trabalhar e, quem sabe, e esse é o nosso desejo, retornarem à vida social depois de cumprida a sua pena, com condições de estarem integrados à sociedade. Cito a Adlin, Estofados Figueira, Liverpool, Malve, a própria Prefeitura Municipal, a Tritec e a VEG. Hoje são 168 presos homens e 40 presos mulheres que trabalham, prestam serviço. E gostaria também de anunciar que está em andamento o projeto Uma Planta Nova para trabalho dos apenados e também para mais vagas, que talvez sejam, às vezes, pensar em criação de vagas em presídio é algo que nos preocupe, mas considerarmos que hoje temos mais presos do que vagas, e que talvez com essas vagas a gente consiga equilibrar esse número, isso possa trazer para a comunidade uma pena mais efetiva, né, dentro daqueles princípios de reinserção social, de recuperação, e não só de punição, que é o que nós temos visto hoje, que não tem contribuído para uma recuperação daquele que foi separado do convívio social. E na questão do Conselho da Comunidade, eu gostaria de citar o trabalho capitaneado pelo senhor Álvaro Leitão, que tem atuado junto ao Conselho Comunitário e que merece também o nosso aplauso. E por último, para encerrar, a ideia nossa para o futuro, e aí eu peço desde já o apoio dos senhores, né, também da OAB, demais entidades. Nós temos que readequar o espaço interno do fórum. Hoje não sei se a melhor saída seria derrubar a parte interna e refazer, porque nós temos espaços com divisórias e talvez uma nova logística permita até novas varas, né? Ou se construir um anexo ou construir um novo prédio, isso é algo que deve ser discutido e ser levado à administração do tribunal, mas o fato é que precisamos ainda, apesar de tudo que já foi investido, de ampliação do serviço. E temos um pedido ainda que não foi atendido. O Tribunal de Justiça tem atendido os nossos pleitos, mas tem um que ainda está lá aguardando, que seria a curto prazo a criação agora de já falando de curto prazo, não mais longo prazo, mas a curto prazo da criação de uma nova vara civil, que também vai agilizar e dinamizar o serviço, seja porque vivemos numa cidade industrial, empresarial, e as questões cíveis refletem diretamente no comércio, na atividade das empresas, seja porque a nossa ideia seria que essa vara fosse especializada, uma vara de direito bancário, onde já esvaziaríamos em 30% a 40% as 2 outras unidades cíveis, né? Haveria um equilíbrio, talvez pudéssemos auxiliar a comarca de Guaramirim puxando os processos bancários de lá, e com a vinda da vara de direito bancário poderíamos readequar a competência das outras varas. Poderíamos diminuir um pouco a competência da vara de família, que hoje é vara de família, infância e juventude e registro público. O registro público poderia sair dessa vara e ela especializar só em família e infância. O registro público poderia passar para a vara da fazenda, e a vara da fazenda poderia tirar a questão das falências, né, e passar essa questão para as outras 2 varas cíveis, e haveria um reequilíbrio
do número de processos de cada unidade. É um pleito muito importante para nós como Poder Judiciário. Eu gostaria que os senhores emprestassem o prestígio e apoio na busca. Finalizo a minha fala, desculpe o excedeu, né? Mas ressaltando para os senhores a missão do Poder Judiciário, que é de humanizar a justiça, assegurar que todos tenham acesso a essa justiça e também de garantir a efetivação dos direitos e da cidadania com eficiência na prestação jurisdicional. É isso que nós buscamos. Acredito que isso que foi explanado mostra para os senhores que estamos caminhando nesse sentido. Reconhecemos que a caminhada ainda é longa, temos muito a melhorar, mas estamos tentando ajudar a prestar um serviço de qualidade, com eficiência e efetividade para a comunidade. E finalizo com a visão do judiciário caracterizar-se como um judiciário mais eficiente, reconhecido e respeitado pela sociedade. Esse convite dos senhores demonstra esse respeito e eu agradeço e finalizo dessa forma. Obrigado, boa noite. Obrigada, doutor Rafael. Eu vou sugerir aos senhores vereadores que ouçamos o doutor Romeu e depois nós abrimos as perguntas. Pode ser? Era isso, vereador Jair, que eu queria lhe sugerir. Pode ser? Ok. Doutor Romeu, por gentileza, fique à vontade para falar da tribuna. Uma boa noite a todos. Quero cumprimentar a vereadora Natália, presidente. Quero cumprimentar também o vereador Pedro Garcia pelo convite feito e cumprimento todos os vereadores, na pessoa da vereadora Natália e do vereador Pedro. E cumprimento os demais presentes. Quero fazer uma saudação ao Maurício aqui e ao amigo, parceiro de tantas lutas, doutor Rafael Mas dos Anjos, laborioso, dedicado, juiz da nossa comarca, que tanto tem feito, e os números que aqui mostrou, com o panorama do judiciário da nossa cidade, demonstra o quanto já foi feito e o quanto há por fazer. Em primeiro lugar, eu quero registrar a alegria, a felicidade em comparecer a essa tribuna, nessa que é a legítima casa da população, e dizer que, juntamente com a OAB, nós temos muito em comum. Todos nós, todas as nossas instituições têm muito em comum. E nós, quando estamos aqui, nós estamos representando a Ordem dos Advogados do Brasil, a 23ª subseção de Jaraguá do Sul, composta também pelos municípios de Corupá, Xereder, Massaranduba e Guaramirim. E hoje, para trazer um número, vocês tiveram bastantes números com o doutor Rafael, né? Hoje nós somos aproximadamente, na nossa subseção, 700 advogados inscritos. Esses advogados não estão, obviamente, todos em atuação, mas são os advogados que, junto com as suas inscrições de regulares, de licenciados, enfim, são mais ou menos 700 advogados. Nós defendemos a bandeira que Vossas Excelências, eu tenho certeza também, estão aqui semanalmente defendendo. Nos intitulamos como sendo a voz do cidadão e temos que acreditar que só com a parceria, só com a união de esforços é que nós vamos tornar a nossa sociedade mais justa, com seus direitos respeitados. Eu pedi, inclusive, a participação especial para fazer parte dessa sessão de hoje, para renovar um compromisso que a OAB tem com a sociedade de Jaraguá, com a Câmara de Vereadores, com a população, com o Judiciário, aqui representado pelo doutor Rafael, com o Ministério Público, com a Defensoria, de uma instituição que está atenta, preocupada com os rumos que a nossa sociedade vem tomando, mas particularmente olhando para a nossa realidade de Jaraguá do Sul, porque é na realidade da nossa cidade, das nossas cidades que compõem a nossa região, que a gente vê que as coisas acontecem. Então, é necessário que todos os nossos esforços, todas as nossas batalhas sejam convergentes para que nós consigamos cada vez mais melhorias da nossa sociedade. Então, se já alcançamos algumas conquistas com agora, inclusive, já divulgada a instalação de uma nova vara criminal em Jaraguá do Sul,
Eu me recordo quando, em abril do ano passado, fizemos uma comitiva, acabamos organizando, liderando uma comitiva bastante heterogênea, que foi visitar o nosso presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Nelson Schaefer Martins, e lá nós ouvimos do nosso, então, presidente do tribunal, uma consideração que disse que, até então, ele nunca tinha recebido uma comitiva tão expressiva, tão eclética, tão heterogênea, mas tão grande também em termos de número. E isso demonstra o quanto que a nossa sociedade, o quanto que o nosso povo é unido e que quando se junta para fazer algo que é convergente, eu tenho certeza que consegue transformar. E as transformações acontecem. Um ano, praticamente nem um ano após, nós teremos aí a instalação dessa nossa segunda vara criminal. Então, nobres vereadores, sociedade, vereadora Natália, presidente do nosso querido amigo Dr. Rafael, nós queremos renovar, esse é o nosso intuito, renovar os nossos votos de parceria. Quero deixá-los plenamente à vontade, na pessoa da presidente, dizer que a OAB de Jaraguá do Sul está sempre à disposição para prestar os esclarecimentos e informações que os vereadores julgarem necessários. Somos parceiros de conduta e parceiros de objetivos, e dizer que todos os advogados que hoje labutam em Jaraguá do Sul estão, inclusive, muitos deles prestando um serviço extremamente voluntarioso, que apenas para destacar uma situação para vossas excelências, Dr. Rafael sabe o quanto que isso é verdadeiro, diante de uma impossibilidade de manutenção de um modelo que nós tínhamos até 2013, que era a Defensoria Dativa, que era até então o modelo que existia em razão de nós não termos até então a Defensoria Pública, que foi determinado que o Estado de Santa Catarina instalasse, e foi o último Estado da nossa federação a instalar a Defensoria Pública. Com esse modelo, então, nós fomos impedidos, vamos dizer assim, de continuar prestando aquele serviço que era até então prestado por laboriosos advogados através da Defensoria Dativa. Mas a Defensoria Pública veio, também temos a Defensoria como parceira em todos os propósitos, e oxalá, num espaço curto de tempo, nós consigamos ainda melhorar mais a nossa atuação diante de uma parceria que poderá ser formulada com o Estado de Santa Catarina, aonde nós temos a convicção de que, embora o extremo labor que é realizado pela Defensoria Pública de Santa Catarina, mas inegavelmente não se consegue atingir a toda a massa de população que precisa de justiça, sobretudo a população carente. Então nós temos a convicção de que talvez muito em breve a OAB mais uma vez será chamada e não irá fugir da sua missão de continuar defendendo os interesses da população, sempre buscando a manutenção plena dos ideais de justiça. Eu agradeço o convite, mais uma vez registro, vereadora Natália, a satisfação em estar presente nessa casa, renovo os votos de parceria e colocamos à disposição toda a estrutura, todo o aparato da OAB de Jaraguá do Sul e região para prestarmos os esclarecimentos e todas as informações que os nobres vereadores entenderem de direito. Muito obrigado. Obrigada, doutor Romeu. Eu abro a palavra aos senhores vereadores e vou iniciar pelo vereador Jair, que é o requerente do nosso querido juiz, doutor Rafael, e na sequência para o vereador Pedro, que é o requerente do doutor Romeu, e aí sequencialmente para os demais vereadores. Vereador Jair. Muito bem, obrigado, senhora presidente. Quero inicialmente saudar o doutor Rafael, doutor Romeu, pelo belo trabalho que fazem à frente do foro, à frente da OAB. Tenho mesmo à distância ouvido bons elogios em relação ao trabalho dos senhores. Como o senhor falou, doutor Rafael, sobre limitações, e eu gostaria de perguntar para o senhor em relação a parcerias já citada pelo senhor mesmo. O senhor falou num determinado momento da falta de pessoas, inclusive no judiciário. Eu sei que historicamente o município tem sido parceiro na seção de funcionários. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco em relação a isso, se essa parceria persiste, continua nessa seção de funcionários.
né? O senhor falou também, e estendendo a pergunta, sobre a vara de direito bancário, né, que hoje, títulos públicos, está dentro da vara de infância, família e juventude, é isso, né? Mas, independentemente disso, doutor Rafael, né, será que já não seria momento na nossa cidade, independentemente da vara de direito bancário, falada pelo senhor, de nós também criarmos uma frente de trabalho para tentar desmembrar essa vara de infância e tirar família e juventude? Uma outra frente para, quem sabe, conseguir desmembrar esta vara que é gigantesca, né? Eu tenho, com muita frequência, ouvido muitos comentários e muitas vezes reconheço para o senhor que nem sempre tão bons, né, da morosidade, né, dessa questão de vara de infância, família, juventude e títulos públicos também, não é? Então, essa era meu questionamento. Independentemente da vara do direito bancário, que já é um pleito, né, será que não era momento de nós também tentarmos criar uma nova frente? Né, e de que forma, quem sabe, o Legislativo pode ser parceira nisso, de nós desmembrarmos ou tentarmos, né, começarmos um trabalho para desmembrar esta vara, que eu tenho absoluta certeza que não só para mim, mas para os senhores também tem sido objeto de muitos comentários e nem sempre tão bons. Se o senhor puder falar a respeito disso. Obrigado. Pronto. Vereador Jair, em relação à primeira pergunta dos funcionários, hoje a gente tem uma limitação, até mesmo em termos de Conselho Nacional de Justiça, a respeito da participação de servidores da Prefeitura nas nossas unidades, nas unidades jurisdicionais. Hoje a gente só pode ter servidor da Prefeitura na vara de execução, na vara da Fazenda, no assunto específico de execução fiscal. Então, ali nós contamos. Os demais servidores que já ocuparam cadeiras lá no fórum não puderam mais ficar lá e foram devolvidos para a Prefeitura Municipal, né? Então, a gente tem essa limitação a respeito do tema, e aí não adianta nem solicitar esse tipo de auxílio, senão cometeremos irregularidades, né? Em relação à vara da Família, Infância, Juventude e Registros Públicos, essa é uma vara que eu considero, até falo porque eu fui titular dela por um bom tempo, né? A vara que é o coração do fórum, né? A vara que mexe com questões muito palpitantes, que desgastam o magistrado, e que eu considero uma pequena bomba relógio, porque uma hora estoura um conflito familiar e é um pai e uma mãe brigando por um filho, outra hora nós temos alguém preso porque não pagou alimentos, aí temos a questão da infância com um casal que de repente gerou um conflito e o filho teve que ser tirado daquele meio, foi para o abrigo, ou a filha, né? E uma série de assuntos que a própria legislação exijam que tenham prioridades, né? Então, quando muitas coisas são prioridades, nada vira prioridade, e aí há uma dificuldade no trato. Por essa razão, o pleito é justíssimo. Eu, se pudesse, até pela experiência que eu tive lá, se pudesse separar e criar uma vara para cada um, sugeriria isso, e tenho essa vontade, mas aí a gente esbarra na limitação física, né? Não temos espaço. O espaço que hoje a vara criminal vai ocupar foi o espaço cedido e que foi deixado pelo Ministério Público a instalação do prédio deles, né? Então, a partir dali, nós conseguimos esse pleito. E essa vara criminal, ela já vinha sendo solicitada ao tribunal há cerca de 4 ou 5 anos. Então, ano passado, a gente, com a mobilização, conseguiu tornar o pleito mais forte, né, mais legítimo, porque toda a comunidade se mobilizou, né, e aí houve essa sensibilidade e também a disponibilidade de espaço e a questão também orçamentária permitiu. Agora, nós pensamos em vara bancária, porque se fôssemos pegar a maior dificuldade, por mais que a vara da família tenha as suas dificuldades, as ações da vara da família, eu vou apresentar os números para os senhores especificamente, até para justificar. Hoje nós temos tramitando na vara da Família, Infância e Juventude 3.382 processos. Esses são ativos, mas deixa eu pegar, aqui está melhor. Na vara da Família, Infância e Juventude, com processos também suspensos, que são processos que estão aguardando uma situação específica, são 4.612.
Na primeira vara civil, nós temos 8.050 processos. Na segunda vara civil, nós temos 8.046. São 16 mil processos. E as questões da família chegam certamente mais rápido aos ouvidos dos senhores, porque são questões que mexem com o coração, a parte realmente tem todo o direito de se reclamar. Mas eu imagino que se fôssemos em algumas empresas que têm bens penhorados, capital imobilizado por conta de uma decisão judicial que aguarda a movimentação do juiz, né, a etapa processual seguinte, eu tenho certeza que teríamos um capital da nossa sociedade grande imobilizado aí que poderia estar sendo movimentado, gerando novas oportunidades de comércio, de emprego, né, e todas as coisas que surgem com uma sociedade que pode atuar de forma mais efetiva também na área empresarial e comercial, né? Então, foi uma questão de viabilidade. E aí outro ponto que nos facilita a vara bancária. É uma vara que ela basicamente precisa de um juiz com a sua equipe e um cartório, né? Uma vara, separando a vara da família e infância, não precisar de outro cartório, com uma equipe maior, daí é uma equipe social que também tem que atuar, mais assistente social, mais psicólogos, né? E aí a dificuldade é maior. A gente, na verdade, está tentando buscar algo que é possível de alcançar. Mas aí talvez seja o momento já que já estamos pedindo mais uma, vamos pedir, de repente, essa nova vara aí, a cisão da vara da família e a vara da infância, pensando num futuro que é necessário. E um grande ponto aí, sim, favorável à cisão da vara é que o CNJ determinou que todo município, toda comarca que tenha município com mais de 100 mil habitantes, ele tenha uma vara da infância exclusiva, né? Isso permitiria a separação. Agora, logicamente, que é o tipo de determinação que acaba caindo no vazio, porque se formos pegar o Brasil e criar varas de infância em todos os municípios, né, onde hajam mais de 100 mil habitantes, todas as comarcas que tenham municípios com mais de 100 mil habitantes, não teremos estrutura suficiente para isso, né? Penso que é hora de levantar essa questão, agradeço a sua fala nesse sentido, e me coloco à disposição até para discutirmos isso com mais profundidade, né, mas alertando que os números das varas cíveis também são números muito importantes e que podem repercutir positivamente para a sociedade. Vereador Pedro Anacleto Garcia. Para renovar os cumprimentos ao meritíssimo juiz, doutor Rafael, também ao doutor Romeu Piazeira, e destacar que a OAB tem sido um braço direito do judiciário, né, a gente sempre tem colocado isso, e também acompanhamos que tem um bom relacionamento, né, a OAB e o judiciário. Isso é importante porque a nossa sociedade acaba ganhando com isso, o trânsito dos processos é mais rápido e é muito importante. Nós vimos isso quando fizemos aquela sessão solene em homenagem aos 80 anos, todo entrosado, né, doutor Romeu? Judiciário, OAB, tudo junto, isso é importante. Também dizer ao doutor Rafael que Jaraguá cresce sempre acima dos investimentos públicos, né? E em todas as áreas, e precisamos de novas ampliação, novas varas, como o senhor bem colocou. E também, eu acho que é um momento propício para nós aproveitarmos essa reivindicação, já que nós temos lá o desembargador doutor Ricardo Rezer, né, que ele foi juiz, um amigo nosso aqui de Jaraguá, foi também juiz eleitoral. Temos 2 ou 3 desembargadores, né, que também eram juízes aqui. Então, a gente viu assim que há um carinho muito grande no judiciário, não sei, em Florianópolis, com Jaraguá do Sul. Então, os pleitos feitos agora, nesse momento, enquanto nós temos os desembargadores, enquanto nós temos as pessoas no judiciário em Florianópolis que passaram por Jaraguá, isso nós sentimos, o senhor também, naquela sessão solene que fizemos, inclusive, na Associação Comercial, os 3 desembargadores, inclusive o doutor Ricardo, eles saíram às 11 horas da noite, ficaram aqui o tempo todo conversando, e assim, o carinho que eles têm por Jaraguá do Sul. Então, é um momento assim, de solicitar, como disse o doutor Romeu, fazer a caravana novamente aí, nós aproveitarmos a reivindicar, enquanto
temos esse pessoal lá que tem esse carinho por Jaraguá do Sul. Obrigado. Vereador Jefferson de Oliveira. Obrigado, presidente. Parabenizar o grande trabalho que o doutor Rafael Massa faz no seu dia a dia, pronto atendimento, sempre que necessário a gente busca algumas informações e com certeza é bem atendido e prontamente a gente possa passar as informações para a comunidade também. Somos procurados e nada melhor do que sermos atendidos também para poder contribuir com a comunidade. Mas a minha pergunta vai para o doutor Romeu Piazera Júnior. Apesar de não ser uma pergunta referente ao tema que traz o senhor aqui no dia de hoje, eu gostaria de saber se o senhor sabe me informar se já existe alguma mobilização da Ordem dos Advogados do Brasil, seja a nível nacional ou regional, no sentido de repudiar ou tentar impedir a aplicação daquele pacotaço das medidas anunciada pelo governo federal nesse início de ano. Aumento dos combustíveis, energia elétrica, as mudanças nas regras previdenciárias e trabalhistas, que, querendo ou não, ela gerou um impacto para toda a sociedade, mexeu com o trabalhador e queremos tentar, de alguma forma, fazer com que a gente seja ouvido. Sabemos que há muitas manifestações e a Ordem dos Advogados, eu acho que também poderia se manifestar a situação. Gostaria de saber alguma coisa sobre isso. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de manifestar. A OAB, com certeza, ela tem já de longos anos procurado capitanear esses movimentos sociais. Diante do quadro político, vamos dizer assim, que se instalou no Brasil, e particularmente em referência às mudanças, ao pacote, como o vereador se referiu, que recentemente anunciado de fato atingiu direitos trabalhistas, direitos previdenciários, e não só isso, outras medidas que acabam impactando diretamente na vida do cidadão brasileiro. A OAB Federal, o Conselho Federal, sediado em Brasília, tem agora um agendamento onde vai se reunir com todos os presidentes de seccionais, porque nós estamos falando de algo que aconteceu em termos de tempo até recente. Então, para você reunir todos os presidentes de todas as seccionais, que são 27 seccionais que nós temos no nosso país, em Brasília, para discutir e propor a tomada de medidas que sejam necessárias na defesa dos direitos que eventualmente se entendam que estejam sendo usurpados, invadidos. Então a OAB se preocupa muito com a questão da legalidade, entende que o momento brasileiro requer medidas de ajuste, colocar o trem no trilho, só que efetivamente também defende que tudo seja feito dentro de uma legalidade. Então haverá sim uma manifestação formal por parte, primeiro, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, sediado em Brasília, que naturalmente fazendo esse movimento vai deflagrar uma onda e muito em breve nós chegaremos com esse movimento não só aqui na nossa seccional, mas também nas nossas 45 subseções que nós temos da OAB espalhadas pelo estado de Santa Catarina, e com certeza vossas excelências haverão de notar a presença muito ativa da OAB nesses movimentos, levantando-se contra o que se entende que sejam injustiças, com certeza. Obrigado, doutor. Obrigado, vereador. Doutor Rafael, doutor Romeu, não havendo mais manifestações dos senhores vereadores, em nome da mesa diretora, nós queremos agradecer e parabenizar aos vereadores Jair e vereador Pedro pela iniciativa importante em trazê-los a esta casa. Somos conhecedores da sua atuação, doutor Rafael, como também do doutor Romeu,
E Jaraguá do Sul ganha quando tem um judiciário que se aproxima da população. O senhor é uma pessoa que tem se mostrado muito afeto à população e muito preocupado com as causas as mais variadas. Eu conheço da vara da infância, da sua dedicação, e saiba que deixou saudade. O pessoal técnico lá da secretaria sempre fala muito do Dr. Rafael, quando atuava diretamente na vara da família, o quanto ele era atuante, prestativo e preocupado realmente com todas as causas que envolviam aquele trabalho. E sabemos que, como diretor do foro, o senhor tem feito a diferença para Jaraguá do Sul. Somos gratos, o Poder Legislativo é grato. O vereador Pedro, no passado, teve a feliz lembrança de comemorar os 80 anos, e o senhor, frente à nossa comarca, tem feito realmente um trabalho exemplar. Doutor Rafael, igualmente, também fala em nome da mesa diretora, da sua atuação. O conheço há muito tempo nesta luta, e o senhor, frente à OAB, também tem feito a diferença no sentido de levar à frente os pleitos, não só da classe, mas também da sociedade como um todo. A Câmara de Vereadores sempre quer trabalhar em harmonia com os poderes constituídos, tanto o Poder Executivo quanto o Poder Judiciário. Precisamos, inclusive, fazer cumprir a Constituição, né, doutor Rafael, que no seu artigo 1º diz que os poderes são independentes, mas devem trabalhar em harmonia entre si. E esta harmonia só acontece quando cada poder cumpre com zelo a sua função. Então, muito obrigada, doutor Rafael, obrigada, doutor Romeu, pela oportunidade de estarmos juntos nesta noite. Em nome do vereador Jair e vereador Pedro, agradecemos aos senhores. O senhor tem alguma consideração a fazer, doutor Romeu? Doutor Rafael, alguma consideração final a fazer? Nada mais havendo na ordem do dia. Temos ainda algum tempo. Está livre a palavra, senhores vereadores? Senhora presidente, dado adiantada a hora, eu retiro a minha inscrição para a palavra livre. Ok. Vereador João também? Da mesma forma, o vereador Jair Pedro. Vereador Jefferson também. Agradeço a compreensão dos senhores vereadores. Concluídas as manifestações dos senhores vereadores, agradeço a presença de todos, encerro a presente sessão e convoco sessão ordinária para o dia 17 de fevereiro, terça-feira, no horário regimental. Eu convido os vereadores para fazermos um registro fotográfico com os nossos convidados. Obrigada. Uma boa noite a todos.